Humanos! Estou de volta. Adamari, biomédico, PhD, professor da UF, de volta para tentar responder algumas perguntas que me foram feitas ao longo dessas quase 2 semanas que eu fiquei ausente. Deixa eu começar com o primeiro pedido de desculpas, porque eu tinha falado que eu responderia logo na sequência algumas perguntas, respondendo individualmente por texto, para pessoas que me fizeram perguntas pelo WhatsApp, pelas redes sociais do Linuf. Então, deixa eu dar uma localizada. Um dos motivos pelos quais eu não postei vídeo nesses últimos dias foi porque, primeiro, a gente está num cenário de muitas indefinições. Depois, porque eu estava, além de estar estudando, eu estava tentando organizar um setup para conseguir fazer vídeos melhores para vocês, mas não só pela questão de hardware, de fone, isso também, mas principalmente porque já me fizeram solicitações para fazer vídeos um pouco mais técnicos, ou respondendo perguntas mais técnicas. Então, como é que funciona uma vacina, a dificuldade real de você fazer a transposição do material genético para fazer uma arma biológica, no resumo da história. Quais seriam os desafios para fazer isso? E para isso eu vou ter que mostrar uma célula, DNA, RNA, proteína, células do sistema imune, e mais um monte de outras coisas que eu não tenho simplesmente como ficar falando com vocês. Eu consegui arrumar esse setup, eu não vou utilizá-lo hoje, eu só quero responder algumas perguntas e fazer alguns comentários mais específicos. Vou tentar fazer com que o vídeo não fique enorme também. Então é isso. Um outro ponto também, eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana, essa seria a lógica. Não sei se eu vou conseguir fazer mais, não sei se eu vou fazer menos, não adianta também postar um vídeo por dia. Fica sempre o lembrete. Você já viu os vídeos do Átila? Então, se ainda não viu, veja, para variar, vão estar aí na descrição, acompanhe. O Pirula também está fazendo um trabalho interessante. O podcast Xadrez Verbal está fazendo episódios específicos com o Átila, então procure, o pessoal de lá manda muito bem sempre. Aproveite para conhecer. Que mais? Acho que só de recados. Vamos para as perguntas. Algumas já não tem nem mais timing, porque acabaram já sendo respondidas. Então eu vou tentar abordar realmente as mais importantes. Eu estou olhando para o lado porque eu estou olhando para a tela do computador para poder seguir as dúvidas que me fizeram e dessa vez não esquecer nenhuma. A primeira delas é uma questão que me chegou um monte de vídeo, uns absurdos, falando que criança não pega a Covid-19. Isso é absurdo. As pessoas estão confundindo uma série de conceitos. Eu vou melhorar. Algumas pessoas estão confundindo, outras estão simplesmente mentindo deliberadamente. Criança pega. Se você digitar na internet, se você digitar no Google, se você digitar, sei lá, em qualquer lugar, você vai encontrar artigos mostrando que as crianças pegam. O que as pessoas estão utilizando para dizer de maneira indevida que criança não pega é que a manifestação dos sintomas nas crianças, ela tende a ser menos grave do que nos adultos, bem menos grave. Isso é inequívoco esse altura do campeonato, assim, não tem que discutir. Isso é um fato. Então, de novo, crianças podem e são contaminadas pelo vírus SARS-CoV-2, elas desenvolvem a doença da Covid-19, elas são potenciais contaminadoras de todo mundo que está em volta, porque mesmo com um quadro mais tranquilo, menos grave, elas ainda estão liberando partículas virais e vão contaminar todo mundo que tem contato com elas. Não tem muito para onde correr em relação a isso. Já tem, inclusive, alguns trabalhos mostrando a relação entre a quantidade de vírus que a pessoa tem e o quão grave ela está. Posso, inclusive, linkar alguns aí ou fazer um outro vídeo mais específico nessa parte do que eu estou falando, nessa iniciativa de fazer vídeos com mais recursos para poder mostrar determinados artigos. Pode ser que se interessar, me deem esse feedback e aí eu faço um compilado dos artigos e informações mais relevantes, digamos assim, mostrando os artigos para vocês. No resumo, criança pega. Tá, e daí? Por que você está comentando isso? Porque tem um outro detalhe que as pessoas estão esquecendo, entre aspas. As crianças pegam, manifestam em geral sintomas menos graves, mas isso não significa que elas não tenham necessidade de hospitalização. Elas têm. Não todas, obviamente. Um percentual pequeno, mas tem.
Tá, e qual é esse percentual? A gente ainda está trabalhando com percentuais variáveis, porque as estatísticas ainda são muito complicadas. Os lugares, isso é uma outra coisa que eu quero conversar em outro vídeo com vocês, mas assim, as estatísticas da China, elas podem ser utilizadas para a Europa, que podem ser utilizadas para os Estados Unidos, que podem ser usadas para o Brasil até um certo limite. Porque as realidades de todos esses países é muito diferente. Isso é muito importante a gente considerar. São realidades individuais, né, considerando os países, e que fornecem algum dado para a gente, mas não são perfeitamente extrapoláveis de um lugar para o outro. Então vamos fazer uma conta pequena, que sejam 3%, 5% dessas crianças que venham a precisar de hospitalização. Isso é um problema, porque quando a gente fala de saturar hospitais, etc., a gente está falando de capacidade geral. Só que crianças hospitalizadas exigem aparato e aparelho que é específico para as crianças. Então a gente teria que fazer uma conta, digamos assim, do que a gente tem disponível para criança versus diferente do que a gente tem disponível para adulto, e a gente vai perceber que a coisa está complicada. Assim, a gente já tem um sistema de saúde que está bem utilizado, né, para pessoas que, felizmente ou infelizmente, já viveram a necessidade de fazer uma internação de uma criança em redes públicas, dependendo do lugar onde você está no Brasil. Isso não é algo que você consegue imediato. Você, às vezes, passa algumas horas tentando vagas. E isso não tem nenhum cenário de crítica. Isso é outra coisa que a gente vai discutir em outro momento, o quanto a gente precisa valorizar o SUS. Mas nesse momento o que eu estou falando é simplesmente uma lógica baseada na realidade. A gente já tem um quadro de semissaturação, por assim dizer, e quando a gente introduz um conjunto grande, se a gente não tivesse controle, fechado escolas, etc. e tal, se a gente começa a introduzir essas crianças nesse sistema que já está semi-saturado, a coisa ia complicar, e certamente a quantidade, a letalidade ou a taxa de letalidade dessas crianças começaria a subir. Então isso é algo muito importante. Então cuidado com esses vídeos de doutores que estão dizendo que não sei o que são especialistas nisso, naquilo, aquilo outro, e que estão afirmando que criança não pega, que não sei quem não pega. Na dúvida, digita, pergunte para alguém que saiba mais do que você. A gente precisa começar a cultivar essa lógica de que alguém sabe mais do que eu algum assunto. Então pergunta para essa pessoa, tente esse acesso, mas na pior das hipóteses, digita no Google, você tem lá o Google acadêmico, você digita lá e vê, assim, crianças pegam Covid, e você vai ter um mínimo de acesso a essas informações, beleza? Vamos lá. Sim, isso também é importante. De fato, a letalidade entre crianças de 0 a 9 na China e na Itália, com os dados que a gente tem anteriores, ela era 0. Nenhuma criança morreu. A gente já começou a ter crianças morrendo nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive, normalmente crianças com comorbidade, ou seja, crianças que foram infectadas pelo vírus e que tinham outras patologias. Mas muito cuidado nessa relativização. A gente tem uma série de pais e mães e tios e irmãs e não sei o que, e a gente fala como se isso fosse ok. Mas morreu, porque, porra, não, peraí, cara, do que a gente está falando? A gente tem que tomar muito cuidado com determinados termos e determinadas insensibilidades que a gente tem em determinados momentos, porque a gente está falando de vida, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou falando, nem quero entrar aqui nesse momento sobre questões de uma falsa dicotomia entre economia e saúde, porque isso a gente pode até fazer um outro vídeo sobre o assunto. Mas não é esse o foco. Eu só estou pontuando para determinados cuidados. Assim, a criança já estava com comorbidade. Dependendo da comorbidade, a criança não ia morrer enquanto criança. Ela ia morrer como adulta, velha, ou de alguma outra questão. Então, essa lógica de que se tem outra doença, tá tranquilo, isso desculpa, um absurdo. Assim, eu não vou também ficar escolhendo muitas palavras, não. Mas isso nos leva a uma discussão. Por que crianças são menos suscetíveis do que adultos? Então, isso é um outro tema, me deem esse feedback, inclusive, que pode merecer a gente discutir um pouco essas questões. Eu não tenho como começar a falar para vocês agora que as crianças têm uma menor distribuição do receptor da enzima conversora de angiotensina, que é o receptor que o vírus usa para utilizar nas células. Metade se perdeu enquanto eu estava falando a frase.
Então eu teria que mostrar isso para vocês e tentar dar uma explicação básica. Acho que inclusive isso vale, porque eu não vi grandes vídeos sendo feitos sobre o assunto. Mas a lógica básica é que tem hipóteses para isso, a gente não tem respostas para isso ainda. Então tem o tipo de sistema imune que é diferente dos adultos e dos mais velhos, a distribuição de receptores, algumas pessoas, principalmente algumas pessoas inclusive da área da saúde, elas não têm a dimensão de que uma criança não é um adulto em miniatura, do ponto de vista fisiológico, não estou falando nem comportamental, psi, etc. Estou falando do ponto de vista fisiológico, farmacológico, não é uma questão simplesmente de mudar a massa, o peso da criança e o tamanho. É bem mais complicado do que isso. Então as crianças respondem a situações e a desafios virais, bacterianos de maneira diferente. Com esse vírus a gente não tem uma exceção nesse caso. Então é também importante isso. Tem algumas hipóteses, depois me deem uma luz se vocês acharem que é algo que vale a gente brincar. Principalmente o pessoal que gosta de imuno. Eu acho que para esse vídeo eu já falei até demais, porque ele já está com meia hora. Vou até ver se dá para quebrá-lo por aqui, mas é isso. Beleza? Que a força esteja convosco.